atenção, também a sua compreensão com o tempo. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6. Eu quero tratar hoje com os irmãos amados as bênçãos de Deus Pai. Eu quero tratar baseado nesse tema, e eu quero usar esse texto base, Efésios capítulo 1, verso 3 a 6. Está escrito a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amados irmãos, Paulo nessa carta, ele quer mostrar a doutrina da igreja. Ele quer mostrar como eu e você somos pessoas ricamente abençoadas. Como eu e você somos pessoas que não devem ficar murmurando. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, você que confessou a Ele os seus pecados e que veio até Ele. Paulo quer mostrar para a gente nessa carta de Efésios e nesse capítulo as bênçãos da igreja. Como a igreja ela é rica, como a igreja ela recebe tantos presentes de Deus nosso Pai. Ele já começa no capítulo 1, no versículo 3. Aliás, o versículo 3 ao 14, nós não lemos até o 14, mas se você notar depois, você verá que é o maior parágrafo da Escritura, onde o apóstolo Paulo louva a Deus, porque o Deus triuno nos abençoou e nos abençoa. O Deus Pai nos abençoa, versículos 3 a 6, nós lemos. O Filho nos abençoa, versículos 7 a 12, e o Espírito nos abençoa, 12 a 14. Mas hoje, por causa do tempo, eu quero tratar com vocês as bênçãos do Pai. Será que nós somos abençoados? Vamos ler o versículo 3, e eu quero ver aqui com vocês quem é o autor da bênção. Porque Paulo fala que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus ele é o autor da bênção. O Pai é o autor da bênção. Não é o homem que abençoa a gente, não somos nós que conseguimos bênçãos diante de Deus, é Deus Pai que nos abençoa. É o Deus imanente e transcendente que o pastor José Maria pregou aqui, que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É esse Deus que nos abençoa. É o Deus eterno que não mente, que não muda. O Deus soberano que abençoa a sua igreja. Não é um Deus humano, não é um Deus que é como eu e você quer que ele seja, não. Mas é um Deus santo, justo, perfeito, amoroso, gracioso, misericordioso. É esse Deus que me abençoa e lhe abençoa. Agora, em segundo lugar, meus amados irmãos, eu quero falar com vocês, eu quero ver com vocês a quantidade dessas bênçãos. Quantas bênçãos Deus nos abençoa? Será que tem uma quantidade? E Paulo fala, confira comigo, verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Não são algumas bênçãos, não são poucas bênçãos, não são as bênçãos, são toda sorte de bênçãos. Você é abençoado, querido. Você não tem que se preocupar com o que Deus te dá, porque Deus é um Deus que abençoa. É o que a palavra de Deus diz, Deus é bendito, e Paulo diz, Ele nos abençoa. Você que creu no Senhor Jesus Cristo, você que pertence à igreja de Deus, você que nasceu de novo, não por obras, você é uma pessoa abençoada. Não com algumas bênçãos, mas com todas as bênçãos espirituais. Você pode se alegrar porque o Deus olhou com você com era de misericórdia e de graça. Você é abençoado. Agora, a grande pergunta é, onde são essas bênçãos? Porque você pode olhar para mim e falar assim, eu sou abençoado, certo? Mas que bênçãos são essas? São bênçãos terrenas? É de eu ficar rico? É de eu ser famoso? É de eu ter a casa do ano, o carro do ano? É de eu ter mulheres? É o quê? Que bênçãos são essas? Onde é que elas estão? Que eu não vejo elas. Paulo responde para você em quarto lugar. Em terceiro lugar, a natureza das bênçãos são bênçãos espirituais. Se não vejamos, verso 3 ainda: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais.
E aqui não são bênçãos terrenas, não são bênçãos corruptíveis, não são bênçãos que alguém pode roubar de você, como uma casa que você pode perder no enchente, como um carro que pode ser roubado, como um carro que pode ser tirado. Não, a bênção é espiritual, a bênção vem de Deus, a bênção, ela não pode ser tirada porque ela vem do Deus que é Espírito. Essa bênção você não toca ela, mas diante dos céus você é abençoado. Essa bênção não pode ser roubada, ela não pode ser adquirida, ela só pode ser recebida. Em quarto lugar, onde é que estão essas bênçãos? Você me pergunta, que eu não vejo elas. Paulo fala, ele nos está abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. A grande questão é o que significa regiões celestes em Cristo. A grande questão, meus irmãos, é que essas regiões celestiais significa que, assim como Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu, Ele nos representa diante do Pai. Quando o Pai olha para mim e para você, Ele não vê pecadores moribundos, sujos, não. Ele vê o Filho dEle, a justiça do Filho dEle em nós. A palavra de Deus fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, você que se arrependeu, você que creu, você que nasceu de novo do Espírito, Ele não vê mais você com suas imperfeições, Ele vê o Filho bendito dEle, e as bênçãos que o Filho herda. Paulo vai falar em Romanos 8 que nós somos co-herdeiros com Cristo. Em contraposição, meus amados, essas regiões não são regiões terrenas, como eu já disse, onde você pode perdê-las, não, mas são bênçãos eternas, bênçãos incorruptíveis, bênçãos que ninguém pode tirar de você. Agora, a pergunta que nos resta em quinto lugar: quais são essas bênçãos? Nós já vimos o autor das bênçãos, nós já vimos o alvo das bênçãos que somos nós, a quantidade das bênçãos, todas as bênçãos, a localização em regiões celestiais. Agora, em quinto lugar, quais são as bênçãos do Pai? Vamos conferir no verso 4. Paulo começa no verso 4 dizendo: assim como nos escolheu. E aqui você encontra uma das doutrinas mais consoladoras, das doutrinas mais poderosas, das verdades e ensinos da Bíblia, que deve trazer ao meu e ao seu coração descanso. Não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi e vos designei para que vá e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e fique tudo que pedis ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Palavras do Senhor Jesus Cristo. A eleição não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Soberanamente Deus, Ele escolhe. O autor da eleição, Paulo fala que o Senhor, Ele nos escolheu. Foi Deus que veio primeiro a nós. A semelhança daquela parábola da ovelha perdida, em que é o pastor que vai atrás da ovelha, assim também é Deus o Pai que vem atrás ao nosso encontro. É Ele que vem e nos chama com cordas de amor. Agora você pergunta: qual é o alvo da eleição? Paulo diz que o alvo da eleição somos nós, os crentes, a igreja. Olha o que ele fala: assim como nos escolheu. Deus não escolhe o mundo, Deus não escolhe as pessoas que não pertencem. Deus tem um povo, é a verdade, é a palavra de Deus. Ele fala que Ele nos escolheu, a mim e a você que crê. Agora, qual é a base da eleição? Como Ele nos escolheu e baseado em que Ele nos escolheu? Será que foi alguma coisa que nós temos? Será que é alguma coisa que nós fazemos para Deus nos escolher? Porque há muitas pessoas que falam que Deus nos escolheu porque Ele viu que nós íamos crer. Agora, como é que nós podemos crer se nós estamos mortos em delitos e pecados? E ainda mais a Bíblia fala que a base da eleição foi Ele mesmo. Olha no verso 4 comigo ainda: assim como nos escolheu nele, não foi em mim e não foi em você. A eleição baseou-se na vontade de Deus. Se você quiser outra prova, vá comigo no verso 5, no final, onde ele fala que Ele nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer. O mais interessante é que nós não nos preocupamos, nós não temos problema quando a gente fala que Deus, quando Jesus fala que nenhuma ave ave do céu cai sem o consentimento do Pai. Quando a gente fala que Jesus, Ele acalma a tempestade, e é verdade. Que Ele tem poder sobre as enfermidades, e é verdade. Quando Ele tem poder sobre o inferno, e é verdade também. Agora, quando nós dizemos que Ele tem poder sobre nossas almas, nós ficamos com medo. Mas o Deus, Ele é soberano em todas as coisas.
A soberania de Deus, ela é abundante. Em Deuteronômio você vai ver onde Deus fala que Ele chamou Israel, que Ele escolheu Israel, não porque Israel era a maior nação, mas pelo contrário, porque era a menor nação. E porque aprove a Ele, Ele teve prazer em escolher. Agora você pode perguntar para a gente, qual é a finalidade da eleição? Para que Deus nos escolheu? Para que teve essa escolha? Paulo fala, verso 4, confira comigo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós não somos salvos nem eleitos porque somos santos, nós somos salvos, eleitos para sermos santos. Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, que Ele nos salvou pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nelas. As obras são consequências da eleição. Ser santo não é para ir para o céu, não, se você ainda pensa isso, mude seus conceitos, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu para sermos santos. Quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu me arrependo dos meus pecados, a marca de um salvo, a marca de um eleito é a santidade. Ele tem prazer em ser santo. Por mais que o pecado influencie ele não consegue fazer isso perfeitamente, ainda assim ele se deleita na lei do Senhor. Leia o Salmo 119, onde todo o salmo, o maior dos salmos, é escrito sobre alguém que tem prazer na lei de Deus. Salmo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Agora, quando Ele nos escolheu? Como eu disse a vocês, há muitas pessoas que dizem, não, Deus escolheu porque Ele viu que eu ia crer. Mas Paulo fala que não. Se não, confira comigo no verso 4 ainda, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes do haja luz. Antes que fizéssemos qualquer coisa, Deus pegou um povo. Por quê? Porque Ele quis. Porque Ele é soberano. Porque Ele quis. Agora a segunda bênção espiritual que provém do Pai, confira comigo no verso 5, Paulo fala que Ele nos predestinou para Ele, em amor nos predestinou para Ele. Algumas pessoas podem achar que a eleição é sinônimo da predestinação, mas a predestinação significa o fato de as pessoas para quem Deus escolheu, Ele determinou um destino prévio. Quer dizer que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles foram destinados a estar com Ele. Se não vejamos, a ser filhos, Ele nos predestinou para Ele. Deus não escolheu você para você ser rico. Deus não escolheu você para você ter fama. Deus escolheu você para Ele, para você ter comunhão com Ele, para você receber dEle graça, misericórdia e as bênçãos espirituais. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos escolheu. Como é bom saber que não começou em nós, começou em Deus. Como é bom saber que se nós levantamos a mão um dia, não foi porque nós levantamos, foi porque Deus nos constrangeu pelo Espírito Santo. Foi Ele que nos convenceu, foi Ele que chegou primeiro, foi Ele que trocou nosso coração de pedra e colocou um coração de carne e nos chamou e disse, eu quero que você faça parte da minha família. Por quê? Porque eu quis. E somente por isso, graça, pura graça, nenhum mérito, nada, somente Ele. Você precisa entender isso. Esse é o Deus soberano que nós cremos. Mas nós relutamos em achar alguma coisa de nós. Achamos que nós fazemos e que nós podemos dizer a Deus o que Deus tem que fazer, ou que o diabo pode fazer. Não, a Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele faz como Ele quer. Ele faz tudo segundo o prazer da sua vontade. Louvado seja o seu nome por isso. Deus nos escolheu, nos predestinou para Ele, e Paulo diz mais, para a adoção de filhos. Nós não éramos filhos de Deus. Essa história que fala que todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade. Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 3, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, que só pode deixar doar, inclinações da carne, fazemos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, ou seja, nascemos filhos da ira. Nascemos filhos da ira. Por causa de Adão, o seu pai, o meu pai, o cabeça federal, ele nos corrompeu. E é por isso que Deus não pode olhar para ninguém no céu. E Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10, diz que não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você precisa entender que por si só o homem natural, ele não consegue ir até Deus. Ele não consegue se chegar a Deus. Veja o caso de Abraão. Abraão é idólatra e Deus vai até o encontro dele e faz dele seu amigo. Veja o caso de José, como o pastor já disse aqui. Quem era José?
E Deus foi até ele e era com ele. Veja o caso de Davi, o menor dos irmãos, o mais fraco. E a palavra de Deus não olha com uma aparência, mas olha para o coração. Ainda assim, como do coração de Deus, adúltero, assassino, e Deus ter misericórdia dele, porque não reside em quem corre, mas reside na graça de Deus, da sua misericórdia, é um atributo dele. Agora, qual é o meio que Deus faz isso? Confira comigo no verso 5 ainda. Ele fala, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aqui Paulo resolve uma questão muito interessante. Tudo bem, você falou que nós somos pecadores. Agora, como é que Deus escolhe uns e não outros? Por que ele pode escolher? Por que ele pode perdoar? Como ele perdoa? Se um não tem coisa melhor do que o outro, e realmente não tem méritos melhores do que os outros. A grande questão é que Deus faz isso por meio do intermédio do Senhor Jesus Cristo. É que para salvar esse grupo de pessoas, meus amados, que eu e você pertencemos, se você crer de fato no sacrifício do Senhor Jesus, é que Ele mandou o seu Filho, o Verbo se fez carne. A eleição não tem sentido se não entendermos ainda a graça de Deus, a salvação em Cristo na cruz do Calvário. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória como unigênito do Pai. Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu na cruz do Calvário, bebeu o cálice da ira de Deus, para que aquele povo que Deus chamou não pereça, não morra, não beba o cálice, não sofra, não vá para o inferno, mas vá para o céu. Ele mesmo falou que todos aqueles quanto o Pai lhe deu, nenhum deles se perdeu. Ele disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebata das minhas mãos. Agora, qual é a base dessa eleição? E Paulo responde mais uma vez. Se ele falou que a base da escolha foi ele, a base da predestinação, de Deus separar um povo para ir para o céu, para ser filho dele, para adotá-los, foi o beneplácito de sua vontade, é o bom prazer da sua vontade. Eu queria que isso ficasse claro na sua mente. Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Não importa o que você pensa, não importa se você crê ou não, se você entende ou não, uma coisa que eu e você não pode negar, que é claro na Escritura, Ele fez isso segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. O pastor José Maria sempre fala uma frase que eu amo muito, que ele fala assim: você não foi chamado para entender a vontade de Deus, você foi chamado para obedecer à vontade de Deus. É isso que Deus requer de mim e de você. Que você obedeça, que você creia, que você se arrependa e que você olhe para trás e veja que até essa fé, esse arrependimento veio dele e não de você, e não de mim. Agora, em terceiro lugar, a terceira bênção que Paulo fala para a gente, confira comigo no verso 5, é que Deus, Ele nos adotou. E aí a gente vê o que João fala em João capítulo 1, versículo 11, ele fala assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus nos adotou, Deus nos tornou filhos. E aqui o caminho para o final. E a adoção de Deus significa que a todos que são justificados, Deus se designa em fazer participantes da graça da adoção por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, nós recebemos o número de filhos e desfrutam da liberdade e os privilégios dele. Tem sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos por ele, corrigidos por ele como um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção. E recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Deus nos adotou, Deus nos tornou filhos. Nós éramos filhos da ira e Deus nos chamou com cordas de amor. Não porque nós fizemos uma coisa boa, não, porque Ele quis. E caminhando para o final, qual a finalidade dessas bênçãos? Por que Deus lhe abençoou? Será que é porque você é tão bom assim? Por que Deus lhe abençoou? E aqui eu encerro minha fala. Deus nos abençoou, meus amados, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa eleição, essa predestinação não é para você ser melhor do que os outros, não é para você se vangloriar, pelo contrário, é para você ver que você não pode fazer nada, que a graça reside em Deus, que o favor reside em Deus, que Ele é soberano e que Ele fez isso para glorificar o nome dele. O propósito da minha e da sua vida
é glorificar o nome de Deus e alegrar-se nele para sempre. E o propósito de Deus, com seus decretos, com seus desígnios, nunca esqueça, é glorificar a si. Deus não salvou somente nós porque nós somos o centro do coração de Deus. Não, não. Deus nos salvou para glorificar o nome dele. No final das contas, tudo que Deus faz, toda essa eleição, toda essa adoção, ela vai resultar em glória e triunfo para Deus, onde todos os povos, crentes e descrentes, se dobrarão e se ajoelharão diante do Santo de Israel, do Senhor Jesus Cristo. Queria encerrar com 5 aplicações. Primeira aplicação: Deus abençoa o seu povo com bênçãos materiais. Sim, Ele pode lhe dar uma casa, um carro. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode lhe tornar a pessoa mais rica do mundo. Ele pode. Mas parece que a Escritura mostra que Deus está muito mais interessado em abençoar você com bênçãos incorruptíveis, bênçãos eternas. A salvação, a regeneração, a eleição, a predestinação, a adoção. Muito mais você terá felicidade em você ser filho do Deus Altíssimo, do Deus fiel, do Deus incorruptível, do único Deus, do que você ter seus bênçãos materiais que glorificam a Ele. Segundo, a eleição não é uma doutrina, um ensinamento, ela é uma doutrina e um ensinamento bíblico, não é de homens. Você viu que eu li aqui a palavra de Deus. Não é de homens. Você pode até não entendê-la, mas você não pode negá-la. Cuidado, não negue. Não negue, é bíblico. Está no Velho, no Novo Testamento. No Velho, Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, escritos e determinados, quando eu ainda nem existia. Terceiro, Deus nos dá a conhecer sua palavra, não para questionar os seus decretos eternos, mas para descansar em sua soberania exaustiva. Eu não preguei isso aqui para você ficar com dúvida, não. Eu preguei nisso aqui para que você encontre descanso em Deus, de que você fale na sua oração: Deus, eu só estou aqui por tua causa, porque se fosse por mim, eu nunca estaria aqui. Em quarto lugar, penúltimo, essa doutrina, longe de nos trazer vanglória, autojustificação, ela nos coloca no pó e leva toda glória para Deus. Há coisas, amados, que nós não podemos questionar de Deus. Porque Deus fez assim, Deus fez aquilo. Não. Nós só podemos dizer: Deus, obrigado, porque tu me salvou. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas bendito seja Deus, porque por Jesus Cristo nós temos a liberdade da condenação no inferno eterno. Por fim, em quinto lugar, não há nenhuma exclusão da responsabilidade humana, pois o mesmo Deus que destina pessoas, destina os meios para alcançá-las e para se relacionar com ela. Vou explicar, e aqui é importante que você entenda: a soberania, a eleição não exclui o fato de você ter que crer e se arrepender. Você é convidado. O mesmo Jesus que falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, é o mesmo Jesus soberano que fala: venham até mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, você que não crê no Senhor Jesus Cristo, venha. Isaías capítulo 1, venha. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, ficarão mais alvos do que a neve. Venha, 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 se arrependa, creia, porque foi um meio que Deus predestinou para que você viesse. Quando você entrar por essa porta que é Jesus, e você olhar para trás e ver a sua vida, você verá que você só está aqui porque foi Deus que tocou no seu coração. Por isso precisamos crer, precisamos evangelizar, precisamos mortificar a nossa carne, porque foi Deus que destinou essas mesmas ações para os seus eleitos, para o seu povo, para a sua igreja. Creia no Senhor Jesus. Você que não crê, você que crê, eu convido você a não concordar com o que eu estou falando, mas veja na palavra de Deus o que ela fala sobre a eleição e sobre a predestinação. Só terminando de frisar, ela não vem para deixar você com medo, com dúvida, não, porque a marca não é se você fala que é eleito com a boca, não. Os demônios e muitas pessoas falam que são eleitas, mas lembra que eu falei que Deus
que Paulo fala que ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. A vida de um crente, o testemunho dele, as obras que ele fala vão dizer por si só a eleição. Ela é confirmada pela sua vida, não por uma perfeição, mas por uma luta constante contra o pecado. Eu espero que essa doutrina, que esse ensinamento, que a eleição, a predestinação e a adoção, elas venham como um bálsamo sobre a sua vida. Elas venham como uma luva que cai e que você sinta Deus falando a você que está no controle de tudo, até dos mínimos detalhes da sua alma, da sua salvação. Só Ele pode fazer isso. Por isso eu termino essa mensagem falando: descanse, e você que não creu ainda, venha, venha, o trono da graça está aberto. Venha e venha. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queria agradecer ao pastor José Maria por essa oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe, Samuel.